paz do Senhor. Amém. Vamos para estar sentados, por gentileza. Eu trago o abraço, a consideração e o carinho do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, pastor ali de Joinville, e também do coordenador discipulado, pastor Juari, que estará conosco amanhã. Eu trago um abraço para o pastor Benedito Flávio, pastor Sérgio, né? E Deus abençoe os amados irmãos por abrir essa oportunidade de estarmos aqui e falando sobre esse projeto que é tão caro, tanto para o nosso pastor presidente, quanto para o pastor Wellington Júnior, pastor Benedito Flávio, que também faz parte da diretoria de evangelismo e discipulado da CGDB no Brasil. O discipulado não é uma coisa nova. Há muitos anos a Assembleia de Deus já tem, inclusive, apostilas de discipulado, mas o pastor ali de Joinville tem, assim como outros pastores espalhados pelo Brasil, tem um método de discipulado já há algumas décadas, e sempre o discipulado gira em torno de treinamento de líderes para fazer discipulado, treinamento de pessoas para trabalhar com o discipulado, visando ensinar desde o básico, com muita paciência, ensinar as pessoas que chegam à igreja ou que se interessam por ouvir a palavra. E eu sempre digo que a diferença entre esse método e o que a gente costumeiramente faz é que o discipulado ali em Joinville é um discipulado VIP ou on demand. Depende da necessidade das pessoas e da disponibilidade das pessoas, não de quem está discipulando, mas de quem está sendo discipulado. Há vários exemplos que o nosso coordenador vai passar amanhã a partir das 14 horas, da forma como é feito o discipulado, mas podemos citar alguns que, se ali em Joinville, se alguém, e como é uma cidade grande, uma cidade industrial, mas se alguém quer fazer um discipulado às 3 horas da manhã, nós vamos ter alguém treinado e que tenha tempo de ensinar às 3 horas da manhã, às 3 da tarde, às 6 da manhã, aonde for necessário, aonde a pessoa precisa aprender, aonde a pessoa pode, se é 1 hora, se é 20 minutos, se é meia hora, se é no escritório da pessoa, se é debaixo de uma árvore, às vezes é na igreja, mas o fato é que o coração dessa forma de discipular visa não somente a comodidade de quem está ensinando, mas principalmente a necessidade, o tempo, a ocasião de quem está sendo discipulado. E há inúmeros exemplos de pessoas ali que são discipulados das maneiras mais diversas possíveis. Tem pessoas que são vigia noturno, são discipulados enquanto eles estão esperando ou atendendo ali o seu trabalho, e nós temos que ter alguém preparado. Nós temos mais de 1.000 pessoas cadastradas como discipuladores em Joinville. Atualmente em torno de 500 pessoas por mês que estão atuando. São mais de 1.000 pessoas, 1.200, 1.500, conforme o mês, pessoas que estão sendo discipuladas, geralmente um grupo de 350, 400 pessoas que estão sendo discipuladas. Mas a maneira de discipular é nas casas, porque nas casas a gente sempre vai conseguir discipular não uma, mas 2, 3 pessoas, todas as pessoas daquela casa, e isso tem dado um efeito muito grande, um crescimento na igreja, mas principalmente um crescimento de conhecimento para as pessoas. Então o objetivo meu nesta noite é estimulá-los e despertá-los e convidá-los para estar conosco amanhã
a partir das 14 horas. É aberto para toda a igreja, é aberto mesmo para aqueles que começaram ontem na igreja, ou conhecem pouco. O objetivo do discipulado é treinar as pessoas, mesmo aquelas que estão começando, para elas poderem ensinar outras, né? Tem um material próprio que vai ser disponibilizado gratuitamente aqui para a igreja, para que não só para quem vai ensinar, mas para quem está sendo ensinado. Então, esteja conosco, vai ser uma bênção. Essa igreja aqui que é tão, ela é um exemplo em educação, um exemplo em teologia, é um exemplo em louvores, como pode ver, e não há, é óbvio que nós não temos muita coisa para ensinar para os irmãos em termos de como atuar na igreja, mas há anos de experiência ali, de coisas que têm funcionado, que nós gostaríamos de partilhar e também aprender com os amados irmãos. Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12 e versículo 20. Nós vamos estar falando sobre a importância, a necessidade de nós estarmos sempre dispostos a entregar aquilo que nós temos de mais precioso. O que você tem de mais precioso não é o dinheiro, não é conhecimento. O que você tem de mais precioso é o tempo. Tempo é uma coisa que não volta. Tempo é uma coisa que nós temos pouco. Nós não temos muito tempo nessa terra. Algumas pessoas têm menos tempo que outras, mas mesmo aquelas que vivem uma vida longa, elas olham para trás e veem que o tempo passa muito depressa. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E eu queria convidá-los, vocês, a fazer um sacrifício de tempo em prol de outras pessoas. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Diz assim: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-lo para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Só para contextualizar aqui, amados irmãos, no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ressuscita a Lázaro, seu amigo, que há 4 dias estava morto. No capítulo 12 começa com Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, almoçando ou fazendo uma refeição no sábado anterior à sua morte. Faltava uma semana para ele encarar a cruz. E estava Jesus ali na casa desses seus amigos. E Maria, ela derramou um perfume em Jesus, enxugou com os cabelos. As pessoas iam ali para ver em Betânia, não somente Jesus, mas também a Lázaro. E
uma multidão de judeus, sabendo que Jesus estava ali naquela cidade muito próxima de Jerusalém, foram ali para ver não só Marta, Maria e Lázaro que havia ressuscitado, mas também a Jesus. Havia muita gente ali. E a ponto de que os chefes, os principais sacerdotes, eles fizeram um plano de matar não somente a Jesus, mas matar também a Lázaro. E no dia seguinte, saindo de Betânia, Jesus ele faz então a sua entrada triunfal em Jerusalém, e a multidão vinha fazendo festa e cantando pelo caminho: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Cumprindo-se o que o profeta disse: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. E ali naquele domingo da entrada triunfal, os inimigos de Jesus, os líderes e os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles estavam inconformados e diziam: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que todo mundo está atrás dele. Havia um plano para matar Jesus. Foi nesse contexto, nesta semana, neste domingo, que alguns judeus que eram de fala grega, eles queriam conversar com Jesus e pediram ajuda de Filipe, que Filipe também era de origem grega, de Betsaida, o discípulo, o apóstolo de Jesus, e que foi conversar com André. E quando chegaram para Jesus, disseram: olha, tem alguns gregos que querem vê-lo. Então Jesus, ele diz essas palavras que acabamos de ler. E parece um pouco sem sentido que alguns gregos, algumas pessoas vieram conversar com Jesus, e Jesus traz uma palavra que parece que é um pouco fora de contexto do que aquelas pessoas queriam ouvir. Não quando se fala que alguns gregos que foram adorar a festa, significa que os gregos eram pessoas cultas, eram pessoas que estavam buscando sabedoria, eram pessoas que estavam buscando um entendimento, buscando conhecer aquele Jesus que era famoso, aquele Jesus que entrou ali em grande glória em Jerusalém. E Jesus, então, traz para eles esta palavra um tanto estranha, dizendo que chegou a hora de ser glorificado. E essa glorificação, ele diz que precisa que o grão de trigo caia na terra. Jesus, ele já havia dito que ele é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o trigo de Deus. E nesta semana, nesta ocasião, aquelas pessoas entendiam bem, e principalmente esses gregos, entendiam o que ele queria dizer com trigo, porque é bem nessa semana em que se comemorava ou se fazia a festa das primícias, onde era o começo da colheita de trigo. As pessoas sabiam disso. Era apresentado ali no templo um pouco de trigo para os sacerdotes, pelos sacerdotes, um trigo chamado trigo movido. Eles movimentavam o trigo como oferta e reconhecimento de que Deus é aquele que dá o pão para a humanidade, que dá o trigo. Mas Jesus, ele então diz que o grão de trigo que estava sendo movido ali, ele precisava cair na terra, e ele precisava morrer. As pessoas tinham uma expectativa, todo mundo estava com a expectativa de que aquele Jesus que entrou, sendo ovacionado, sendo reconhecido como rei de Israel, todo mundo tinha a expectativa de que ele agora sim, como Messias de Israel, iria comandar a nação,
para libertar-se do jugo romano e ser aquela nação prometida lá atrás por Abraão, prometida na lei de Moisés, para que ele assumisse o trono de Davi, o seu pai, e pudesse então cumprir a promessa, o concerto que Deus fez com Davi. Havia essa expectativa muito grande. No entanto, no meio dessa expectativa, no meio dessa glorificação dos homens, Deus pede a Deus que o glorifique. E essa glorificação é muito diferente do que eles tinham expectativa, do que eles esperavam, do que eles queriam, do que os gregos esperavam. Era muito diferente. No caminho, os discípulos viviam se perguntando ou disputando entre eles quem seria o maior, quem vai assentar à direita, quem vai assentar à esquerda. Havia uma expectativa muito grande ali, de que a coisa fosse mudar radicalmente, e finalmente a nação fosse reconhecida como a maior nação, a nação do Deus Todo-Poderoso, do Rei de Israel. Mas não era este o plano de Deus, não era este o objetivo. Aquele trigo movido, aquele trigo ali que estava sendo oferecido como as primícias, Jesus disse: esse trigo precisa cair na terra, e ele precisa morrer, porque somente assim ele vai dar fruto. Quando Jesus falou esta mensagem que para eles soou um tanto enigmática, eles não estavam entendendo. Ali na frente eles perguntaram: mas como pode, se o Messias permanece para sempre? Você fala de morte, se o reinado prometido a Davi é para sempre? Que história é essa de filho do homem ser levantado? E Jesus, ele ainda explica dizendo: olha, chegou um momento em que este mundo há de ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu sei que todos sabem, todos que chegaram aqui conhecem e chegaram aqui por causa deste sacrifício. Chegaram aqui por causa desta cruz. Quando este Jesus, aquele trigo de Deus, ele desceu para que a humanidade tivesse vida, para que você tivesse vida. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, e versículo 5, ele diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que se devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos aqui hoje, amados irmãos, para comemorar a Santa Ceia, ou para lembrar desta morte ali na cruz do Calvário.
lembrar deste sacrifício. Às vezes esquecemos da importância desse sacrifício. Às vezes nós esquecemos de onde ele veio. Ele deixou toda a sua glória. Ele despojou-se de tudo e veio viver entre nós como um ser humano que passava fome, que tinha sede, que se cansava. Ele veio sofrer as nossas dores, em tudo foi tentado. E quando chegou o momento dos homens o glorificarem, ele se recusou ser reconhecido e ser glorificado pelos homens e preferiu ser enterrado. O grão de trigo enterrado para que ele pudesse dar muito fruto. A semente de trigo, ela longe da terra, ela só tem o potencial de se tornar uma espiga de trigo. Ela precisa cair na terra. Aí, amados irmãos, nós vivemos em tempos em que as pessoas, quase todos, buscam glória, buscam fama, buscam ser reconhecidos, buscam ser ovacionados, buscam o primeiro lugar. Hoje, na internet, quantas coisas as pessoas inventam, quantas coisas as pessoas fazem, quantos se sujeitam para se tornar famosos, para se tornar conhecidos, para receber curtidas, likes, seguidores. As pessoas querem foco, querem palco, querem estrelato. Mas aquele que tem toda a glória, ele preferiu o anonimato. Ele preferiu ser enterrado. No capítulo 10 ele fala: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele falou assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém vai tirar, dizia ele. Eu vou dá-la, e eu posso retomá-la. O domingo era um domingo de festa, mas chegou aquela sexta-feira fatídica, onde ele, depois de uma condenação injusta, de uma acusação falsa, ele, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca em defesa própria, ele não reagiu, ele deixou-se levar. Eu sei que você conhece a história, eu sei que você já leu a Bíblia umas tantas vezes, mas hoje é o dia de relembrar, de que aquele que nunca cometeu um engano, nunca cometeu um pecado, nenhuma palavra ruim saiu da sua boca, ele andou fazendo bem, curando as pessoas, expulsando os escravizados pelo diabo, mas por inveja o entregaram, por ciúme o mataram, e ele foi ali crucificado naquela cruz, mãos e pés pregados, e ele permaneceu naquela cruz,
ele tinha poder para descer dali. Ele tinha anjos à sua disposição. As pessoas o desafiavam: desce da cruz e creremos. Mas quem sabe, quem é de verdade, não se preocupa em querer provar para os outros. Ele ficou ali na cruz. Mas o que segurava Jesus ali na cruz não eram os cravos, não eram os soldados que havia ali embaixo. O que segurava Jesus na cruz era o amor que ele tinha pela minha vida e pela sua vida. Que se pudéssemos pelos olhos da fé olhar aqueles cravos ali na cruz, veríamos que a nossa dívida, o escrito que nos era contrário, a nossa condenação, a nossa sentença de morte, ela estava rasgada, mas cravada ali na cruz. Ele não desceu, ele permaneceu ali. E às 15:00, ele clamou: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E curvando a sua cabeça, entregou a sua vida por mim, entregou a vida dele por você, e por muitas pessoas que estão lá fora esperando ouvir falar de Jesus. O grão de trigo foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo, num túmulo de pedra. Ah, mas esse trigo é de uma cepa diferente, é de uma qualidade diferente. Nenhum trigo vai nascer na pedra, mas esse trigo, ele é diferente. É um trigo que ele em si só tem a vida, mas plantado ali, naquele túmulo, aquela semente que entrega a vida, ele brotou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, brotou a haste de trigo, porque ele carregava em si a vida. Ninguém poderia segurá-lo ali. A morte não poderia detê-lo. Assim como você joga um grão de trigo na terra, é só esperar o tempo. A semente parece inerte, parece que não tem nada. Joga na terra e espera um tempo, e vai sair a planta. E Jesus, o grão de trigo, lançado na terra, como a raiz de uma terra seca. A terra onde ele foi plantada não era boa, era uma terra seca, mas é uma raiz que em si só tem vida, porque esta raiz, ela está ligada na eternidade de Deus. E ele brotou e cresceu. 50 dias depois desta festa das primícias, tinha finalmente a festa do Pentecoste, ou a festa da colheita, onde não era mais oferecido o trigo movido, agora era oferecido o pão movido, porque já passou a colheita, já amassou o trigo, e agora era o pão. E foi nesta festa de Pentecoste, a festa da colheita, a festa do pão, que desceu o Espírito Santo.
para inaugurar a igreja. Eu vou fazer uma pergunta muito óbvia. Se você plantar trigo, você vai colher trigo. Eu sei que é óbvio. Mas será que nós não nos esquecemos disso? Ali no Pentecostes, o que frutificou ali foi trigo. Mas aquele grão de trigo, agora não estava mais só. Agora havia outras sementes. Havia uma espiga de trigo. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de andar por um campo de trigo. É uma coisa muito bonita. Alguns anos atrás, não lembro quanto tempo, eu, pastor Osni, pastor Agenor, não lembro mais quem, mas nós fomos visitar uma cachoeira, algum lugar, e passamos por um campo de trigo, não sei se você lembra disso. O vento bate no campo de trigo, ele balança, é uma coisa muito bonita. Quando o trigo está maduro, então, é uma coisa linda. Nós temos aqui algumas folhas de trigo junto com o pão. E ali no Pentecoste, foi o vento de Deus balançando aquela primeira e grande colheita de trigo que veio ser a igreja. E quem planta trigo, ele colhe uma parte, ele guarda daquela semente, para no ano que vem, ou na próxima safra, ele plantar parte daquela semente. Eu vi uma entrevista de um agricultor de trigo, que ele tinha uma coleção de sementes, que ele plantava há 40 anos. Há 40 anos ele recebeu do pai dele uma porção de semente, ele plantava e uma parte ele guardava, e era a mesma cepa de semente há 40 anos. E nós estamos, amados irmãos, há 2000 anos. Você não é cevada, você não é milho, você não é joio, você é trigo. Aquele grão de trigo plantado há 2000 anos, frutificou, e ele chegou no Brasil de diversas maneiras, mas uma delas pelos missionários que fundaram a Assembleia de Deus, Gunnar Vig, Daniel Berg. Grãos de trigo plantado aqui, e você hoje é plantação de Deus, lavoura de Deus. Você é trigo. Você é trigo da melhor espécie. Você é trigo vindo ali de Cristo. É por isso que Paulo dizia: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você é de uma longa linhagem, de uma planta boa, de um trigo bom, de um trigo que alimenta. E se você é trigo, você é trigo. Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora você vai entender o porquê que Jesus já emendou com esta aqui, ó. Que parece estranho, né? Porque ele emendou aqui, ó: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que a odeia a vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Siga-me. Aonde Jesus foi? Na terra, e dedicou a sua vida
e entregou a sua vida. E você é trigo. O seu lugar não é na prateleira, não é no pote guardado. A semente de trigo é da natureza da semente de trigo ser lançado na terra. Fora da terra, ele não cumpre o seu propósito. E se você é trigo, você precisa ser lançado na terra. O que significa ser lançado na terra? É você abraçar o potencial que você tem. É você abraçar aquilo para qual você foi chamado. Você foi chamado para entregar a vida, assim como Jesus entregou a vida dele. Jesus entregou a vida pela humanidade. E nós fomos chamados para entregar a nossa vida em favor das outras pessoas. É muito bom, irmãos, cantar sobre o céu, ter esperança sobre o céu. É muito bom ter essa expectativa, pensar no céu, olhar para o céu, ter essa esperança. Mas ainda não chegamos no céu. Nós ainda estamos na terra. E tem semente que só fica pensando só nas coisas eternas e esquece que você está na terra. E se você está na terra, você tem que frutificar. E para isso você tem que perder a sua vida, entregar a sua vida. É a coisa mais difícil de fazer. A gente estar disposto a dedicar tempo ao nosso próximo. Um pai e uma mãe dedicados, para eles não é sacrifício cuidar dos filhos, carregar, alimentar, instruir. Para eles não é perda de tempo para um pai e uma mãe dedicados. Eles têm responsabilidade com aqueles filhos. E nós, amados, fomos chamados para gerar filhos, para gerar frutos. Se você é trigo, você precisa gerar trigo, novas sementes. É nesse ponto que nós precisamos voltar um pouco atrás e tirar a nossa preocupação, que hoje nós nos preocupamos muito mais nos problemas que Deus pode resolver para nós, no que Deus pode conceder para nós. Nós corremos atrás daquilo que nos enriquece. E quem sabe alguns correm atrás de fama. Quando não é para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para entregar a vida em favor do próximo. É seguir a Jesus aonde Ele esteve. Como eu já disse, o que nós temos de mais precioso é o tempo. Mas nós estamos amando demais o nosso tempo. Nós estamos amando demais a nossa vida. Nós estamos confortáveis demais. Só que quando a gente ama demais a nossa vida, nós estamos perdendo, porque nós estamos perdendo tempo.
Às vezes nós ficamos nos perguntando e com depressão espiritual, nos sentindo inúteis e sentindo que está faltando alguma coisa. Mas o que será que está faltando? Está faltando essa disposição de você entregar a sua vida, o seu tempo em favor do próximo. Ensinar, discipular alguém, é uma coisa que demanda tempo. Não é da noite para o dia. Demanda muito tempo. Demanda dedicação. Se você tivesse e soubesse que você tem pouco tempo de vida, o que você faria no tempo de vida que lhe resta? Você iria curtir a vida ao máximo? Iria viajar para um monte de lugares? Ver o que você nunca viu? Comer o que nunca comeu? Aproveitar a vida? Você vai estar perdendo a vida. Sabe por quê? Porque você não precisa se preocupar com o restinho de tempo que lhe falta aqui. Porque você foi chamado para viver uma eternidade com Deus. Nós estamos preocupados com trocadinhos de tempo, quando Cristo ali na cruz comprou para nós a eternidade. Não precisa ficar preocupado em conhecer o mundo todo, você vai ter uma eternidade para conhecer. Não só esse planeta, mas todo o universo inteiro, você vai poder conhecer. Mas aqui e agora, a nossa preocupação deve ser com as pessoas que nós temos que levar para estar junto conosco nesta eternidade. Afinal de contas, Cristo pagou o preço não só por nós, mas pelo mundo inteiro. Ah, amados, há tanta coisa que as pessoas estão sendo ensinadas aí fora, tantos ensinos falsos, tantos falsos mestres, falsos doutores, tantas pessoas que ensinam tantas coisas ruins na internet. Há uma grande gama de coisas sendo ensinadas, e as pessoas estão indo para o inferno anestesiadas por falsos ensinos, acreditando que estão no caminho certo. E nós, que somos trigo, que conhecemos bem a palavra, estamos quietos, acomodados e não abrimos a nossa boca. Não falamos. Mas se estamos assim, nós estamos perdendo. Mas a palavra, eu sei que a palavra que está aqui é muito forte, mas é que está aqui. Aquele que odeia a sua vida nesse mundo. Você gosta da sua vida nesse mundo? Ou você odeia a sua vida nesse mundo? Não fique bravo comigo. É o que Jesus disse aqui, ó. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. Você gosta ou odeia da sua vida aqui? Você está gostando da sua vida aqui? Você está gostando daquilo que você está fazendo? Você está satisfeito com o que você está fazendo pelo próximo? Por aquela pessoa que é seu vizinho, seu colega de escola, seu colega de trabalho? Quantas pessoas morreram agora nessa pandemia que você conhecia? Quem sabe pessoas que você pensou assim, puxa vida, se eu soubesse que ele ia morrer tão cedo, eu tinha feito um esforço de falar de Jesus para ele, mas não falei.
está amando? Está confortável a vida para ti aqui? Irmãos, não pode estar confortável. Sabe por que não pode estar confortável? Porque há pessoas morrendo todo dia sem Cristo, sem salvação, sem conhecer esta palavra, estão caindo ao nosso lado. E nós estamos fazendo uma interpretação errada daquele salmo, estamos dizendo, né? 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Não, é tempo de se preocupar pelos 1000 que caem do nosso lado, pelos 10.000 que caem à direita. Não é tempo de amar esta vida aqui. Por que nós temos que não odiar a nossa vida, mas essa forma de vida? Porque o diabo está levando muita gente para o inferno com falsos ensinos, com falsas promessas, com falsas teologias. Até esses dias atrás era a teologia da prosperidade, mas agora está todo mundo próspero, está todo mundo bem, né? Agora é a teologia do sentir-se bem, uma teologia psicológica, uma teologia de valorize você mesmo, uma teologia que diz que você está no centro do coração de Deus. E daí nós estamos confortáveis, se sentindo bem, anestesiado. Mas irmãos, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar triste e deprimido, espiritualmente falando. Agora, qual que é o centro da vontade de Deus? Ah, irmão, eu estou no centro da vontade de Deus. Ah, é? Veja só a vontade de Jesus para a sua vida. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aqui, irmãos, não fala que Jesus vai atrás de você. Aqui fala que é você que está indo atrás de Jesus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Você não vai entrar pelos seus passos, não. Agora nós temos ousadia para entrar no Santo Santo, não pelo caminho que eu crio, mas pelo novo e vivo caminho feito por Jesus. Aonde Ele pisou, eu vou pisar. Se Ele foi para o sacrifício, eu preciso ir para o sacrifício. Agora nós estamos anestesiados aqui no Brasil, nós estamos anestesiados porque temos liberdade, mas não exercitamos essa liberdade, não falamos, não reagimos. Enquanto isso, lá no Irã, eles não têm liberdade. Se for descoberto o crente, é condenado à morte, matam, apedrejam na rua. Mas tem uma igreja crescendo ali no Irã, uma igreja subterrânea, secreta, crescendo. São perseguidos, mas estão crescendo. Há uma igreja crescendo lá na China, onde não se pode falar, não se pode carregar uma Bíblia, num país com mais de 1 bilhão, não se pode, não tem liberdade, mas o Evangelho lá está crescendo. Sabe por quê? Porque cada grão de trigo que morre, nasce uma espiga, e nós estamos aqui apodrecendo do pote, perdendo a nossa vida, porque a nossa vida foi marcada para ser jogada na terra, ser enterrada e frutificar, e crescer, e gerar outros. É por isso que Paulo escreve, portanto, Romanos 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é trigo, e o trigo é da sua natureza, ser plantado. Eu sei que você ficou esperando eu ler o resto, por isso eu vou terminar. Eu te convido para te colocar de pé nesse instante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que se devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você busca a glória de Deus, se você quer que Deus seja glorificado na sua vida, dedique a sua vida em favor do próximo, em ensinar o próximo, em discipular o próximo. Por isso que Jesus termina dizendo: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós não buscamos, amados irmãos, e não devemos buscar a glória desse mundo. Pode ser que alguém esteja ovacionando e dizendo que você é o tal, mas não é a glória desse mundo que buscamos. Pode ser que passemos por essa terra e não sejamos reconhecidos pela autoridade. É bem provável que você não vai virar nome de rua e nem vai ser lembrado nos livros de história. Mas isso não é importante. O importante não é o que os homens vão dizer no seu velório, mas o que Deus vai dizer a respeito de você na vida eterna. Não é aqui. O grão de trigo lançado na terra, ele é anônimo. Mas quando estivermos lá na glória, amados irmãos, naquele hino que cantamos, posso ter as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É tempo de esquecermos e ficarmos só no movimento, só no trigo movido. Mas é tempo de nos lançarmos em terra, para que possamos frutificar. Isto é Pentecoste. Você já tem tudo. Você conhece a palavra, você conhece a Bíblia,
você conhece os textos, você conhece a salvação por experiência, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem todo o potencial, só falta você se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra. A igreja ali em Santa Catarina, ela nasceu de um homem, o primeiro culto que foi feito da Assembleia de Deus em Santa Catarina, o irmão Bernardino, não tinha nem um ano de crente. Ele ficou 6 meses com Daniel Berg, com Narving, depois de convertido, ali no Rio de Janeiro. E com 1 ano e pouco, ele foi consagrado a pastor. Mas com 6 meses, já estava apto. E hoje nós temos uma igreja grande, ali em Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. De um homem que conhecia pouco, mas que voltou para Santa Catarina disposto a ser o grão de trigo lançado na terra. E eu te convido para estar conosco amanhã, aprendendo sobre o discipulado e como dedicar a sua vida a falar de Jesus para o próximo. Curve a sua cabeça um instantinho só. Querido Deus, a sua palavra, Senhor, foi falada, comentada. E nós queremos pedir agora que o seu Espírito Santo, Deus, desça como chuva nesse coração, desça como chuva nesta vida, e que cada um de nós possa brotar hoje, que cada um de nós possa frutificar. Ó Deus, desperta-nos, desperta cada um de nós, desperta o adolescente, o jovem, a criança, o vovô, a vovó, desperta todos nós, desperta aquele que conhece pouco, desperta aquele que conhece muito, desperta cada um de nós, e que possamos, ó Deus, entender a lei do sacrifício, e estarmos dispostos a sermos sacrifício vivo, para que possamos alcançar outras vidas, para que possamos, ó Deus, gerar outras vidas, filhos na fé, e que o seu nome seja glorificado em nosso trabalho, em nome de Jesus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.